Bom dia, ouvintes da Rede Cristã, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, FM 96,3. Você que já está conosco no sistema multistream da Rede Cristã Brasil, estamos de volta pelo site da Rede Cristã, www.redecristãbrasil.com.br, no Play Store, Rede Cristã Brasil, no Radiosnet, Rede Cristã Brasil, no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã. É o sistema multistream da Rede Cristã e você pode interagir ao vivo conosco pelo WhatsApp 987204989, ligando, mandando áudio, enfim, participando deste que tem sido o programa terapêutico, pedagógico, programa de esclarecimento, programa que tem aproximado a ciência da psicanálise, né, e outras ciências que são ferramentas com as quais o Dr. Ednásio tem ajudado muita gente. Bom dia, Dr. Ednásio, nesta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo, e aqueles que estão fora do país, boa tarde, boa noite, não sei onde você está agora. Como disse o interlocutor, o apresentador, que nós usamos alguns instrumentos como um elemento de cura, um elemento de redução de danos emocionais. Nesse século, a emoção é fundamental para as novas conquistas. Você que está interagindo com a gente, compartilhando, passando o programa para outra pessoa, para ter conhecimento. Como diz o texto bíblico, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Exatamente o conhecimento, os novos saberes, faz com que nós possamos caminhar com maior clareza, com maior firmeza. Eu tenho dito aqui, e talvez muita gente não concorde, porque é uma frase criada por mim, a certeza é a maior mentira da humanidade. A certeza é a maior mentira da humanidade. Então, se a certeza é a maior mentira, isso quer dizer que nós não sabemos de nada. Quanto mais eu tenho certeza, mais enganado eu estou. E uma coisa interessante, nós gostamos de ser enganados. Observe como nós gostamos de ser enganados, né? Os mentirosos geralmente conseguem plateia. Os mentirosos geralmente conseguem encher a casa. Os mentirosos geralmente conseguem mais amigos. Porque ele diz aquilo que massageia o meu ego. Ele diz aquilo que me atrai. A mentira é um imã do século. Dá até uma frase, viu? Uma camisa. A mentira é o imã do século. Então, gente, é exatamente isso. Desde a época que se descobriu que a Terra é redonda, e a gente vai aqui navegar em muitos saberes, em muita onda, surfar em muitas ondas, né? Que a gente vai desde a sociologia, a história, a arqueologia, a filosofia, a psicologia, a neurociência, a psicanálise, a gente vai navegar aqui em muitas praias. Lógico, quem assistiu o programa e escuta sabe que eu navego em algumas com dificuldade, outras mais, outras menos, mas nós tentamos aqui interagir com você. Então, desde que foi descoberta que a Terra é redonda, até então as pessoas achavam ao contrário, que a Terra não era redonda, foi descoberto que a Terra é redonda, que nós andamos em círculo. Igual aquela história do deserto, né? As pessoas iam para o deserto, quando Moisés levou o povo para o deserto, andava em círculo, né? Ele andava em círculo, num certo lugar. Então, nós estamos andando em círculo, né? Quando nós estamos nesse momento pós-pandemia e a gente se comprometeu e vai fazer, que é a questão de falar dos impactos da pandemia, daquilo que a pandemia deixou, está deixando, está aguçando, né, a questão da questão mental, emocional. Nós estamos falando sobre isso e hoje o tema tem tudo a ver com aquilo que nós começamos semana passada. Então, desde essa época
que eu falo anteriormente, que o homem anda em círculo, né? Então, ele não sai do canto. Então, observe, você que está nos ouvindo agora, você que está do outro lado, veja quantas coisas se repetem na sua vida. E às vezes se repetiu com seu pai, com sua mãe, com você e com seu filho. As coisas se repetem. Nada está mudando. Por que nada está mudando? Porque nós estamos comendo da mesma comida. Estamos na mesma onda, na mesma praia. Estamos no mesmo lugar e não estamos saindo do lugar. Estamos andando em círculo. Aquela história de conversa de bêbado, que é a mesma conversa, a mesma história, a mesma... Pronto, é a gente, somos nós, andando em círculo. Nós estamos, nesse momento, um momento ímpar para a humanidade e para todos nós. Nós pertencemos à humanidade, que é a questão dos novos saberes e as novas aprendizagens. Esse é o momento de nova aprendizagem. Nova aprendizagem. O homem, ele deve estar sempre... O ser humano está sempre em mudança. Em mudança constante. Sempre mudando. Não pode se acomodar, não pode ficar. Eu falei aqui que um teórico aí, eu não vou citar o nome dele, ele fala que nós temos dois perfis. O perfil de cadeira de balanço vai e volta, oscila, sobe e desce. Parece uma roda gigante. E o outro é o perfil de um carro de corrida, que não tem ré, só vai para frente. Mas todos nós nos pegamos nessa oscilação da cadeira de balanço. Muitas vezes eu me pego na cadeira de balanço para não sair muito do canto. Quando eu acho que subi, estou descendo. Então, mas eu tenho esse olhar crítico para mim e busco outro horizonte, busco outro caminho. E aquelas pessoas que se conformam com a sentença dada pela circunstância. Às vezes, há uma sentença dada pela circunstância. E aí eu me agarro à sentença e fico nela e fui condenado a viver uma vida tímida, uma vida sem sal, uma vida sem açúcar, uma vida amarga. E muita gente está vivendo assim. Esse aí não tem mais jeito. Já tentei de tudo, mas esse menino não quer estudar. Já tentei de tudo, esse homem não para de beber. Já tentei de tudo, essa pessoa não sai das drogas. Quantas pessoas eu recebi aqui no consultório com essa sentença? E hoje a vida está mudada. Recebi aqui no consultório uma jovem que há 12 anos estava em tratamento na psicologia e na psiquiatria. Uma jovem que tinha passado no concurso público da Justiça e foi na cota de deficiente, porque ela não escutava, porque ela não via direito. Uma jovem que tinha acabado o seu casamento porque se achava feia e deficiente, e ela era bonita. Chegou no consultório despedaçada, não acreditando mais em nada. Nem igreja estava indo mais, porque tinha fobia social, tinha depressão, tinha síndrome do pânico, tinha um kit de desgraça. Um kit de desgraça, ouvintes. Um kit de desgraça. E ela veio aqui indicada por um amigo, um pastor, que disse, vá, você tem jeito. E após alguma anamnese, ela ficou encantada com a forma que eu abordei, com a forma do tratamento. Essa jovem, em 6 meses, fez um implante e começou a ouvir direito. Essa jovem que não andava só, que via o consultório escotada por alguém da família, começou a vir só. Essa jovem que tinha pavor de avião, um belo dia me liga e diz, eu estou em Portugal. Foi o oceano adentro. E essa jovem começou a estudar. Já tinha um curso de turismo, foi fazer direito. E essa jovem, resumindo hoje, ela é conciliadora da justiça. Você sabe o que é conciliadora da justiça? É uma pessoa que toma o lugar do juiz para ouvir as pessoas, para conciliar. Como é que uma pessoa que não tinha confiança nela
uma pessoa que não escutava passa a ser uma ouvidora. É fantástico isso. E ela me mandou um vídeo maravilhoso, relatando os benefícios que ela teve aqui no consultório. Ela não acreditava mais na vida nem nela. Hoje é uma mulher, e ela diz no seu depoimento que chegou aqui menina e tornou-se mulher. Não menina na idade, menina na imaturidade que ela tinha. Na maturidade que ela tinha. Não tinha maturidade, era imatura. Então, ela acreditou. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer a você que tem jeito para você. Ah, eu não faço terapia porque não tenho dinheiro. É uma desculpa. Eu não faço terapia porque não tenho tempo. É uma desculpa. Eu não faço terapia porque eu já fiz várias terapias. Quantas vezes você errou? Errou na escolha, no casamento, errou na igreja, errou na religião, errou, caminhou, errou, caiu, errou de endereço. Mas traga para a sua vida o erro como aprendizagem. Não significa que a pessoa vai fazer terapia comigo e não dê certo, que acabou. Existem outros profissionais tão bons ou melhor que eu. Lógico que eu sou bom, mas eu acredito que tem gente melhor que eu. Eu acho que eu sou melhor, mas tem gente que eu acho também que é melhor que eu, que se acha melhor que eu. Por que eu me acho bom naquilo que eu faço? Porque eu pesquiso e me dedico. E eu tenho ouvido, escutado resultado daquilo que eu faço. Então, exatamente isso nesse dia que eu estou falando. Há uma saída para você. Há uma saída. Há uma saída, sim. Não há nada que não tenha solução. E por trás de um problema, tem sempre uma janela, tem uma porta, tem algo novo. Se surgiu um problema, tem a solução e tem outra porta aberta para você. É desemprego? Tem um emprego melhor. Quem sabe que você saiu do emprego porque vai surgir uma oportunidade para você ser empreendedor ou empreendedora. E acontece isso aqui comigo, aqui eu tenho visto, ouvido pessoas relatando isso aqui no nosso set, no nosso consultório. Então, se seu casamento acabou, pode vir o melhor. Um marido melhor. Se o noivo deixou, pode ter o melhor. Tudo tem jeito. Tá bom? Então, vamos para o tema de hoje, pastor Amaro. Doutor Dinásio, antes do tema de hoje, uma pergunta. É necessário só até um plano B e C ou, se necessário, o plano alfabeto todinho? Não, alfabeto todinho não. Aí a pessoa está perdida, né? Perdido ou perdida, quando a gente vai em vários planos. Você tem que ter... primeiro, quando você tem vários planos, você não tem nenhum, né? É aquela Para pessoa sair, que você pergunta a nenhum. profissão, ela diz, eu faço de tudo, né? Pois é. Tem um aeroporto de Dubai que tem mais de 80 portões de embarque e saídas. Então é complicado, você fica perdido assim, 80 portões, né? Qual escolher? É meio complicado, você se perde lá. Eu fui para o aeroporto de Miami, né? Miami, nos Estados Unidos. Eu fiquei assim um pouco assustado, mas consegui me achar. Então, quando você tem muitos planos, você está perdido. Quando eu falo aqui que a certeza é a maior mentira, né, não significa isso que o ouvinte está falando. Então, nós focamos naquilo como plano único, mas quando eu embarco na aeronave, a minha ideia é chegar. A minha ideia não é pular de paraquedas da aeronave. Mas, se a aeronave cair, eu tenho um paraquedas. Entendeu, pastor Amado? Estou entendendo, doutor Dinásio. Então, você tem como único aquilo ali, objetivo. Foca naquilo, mas se cair, eu tenho um paraquedas. Agora, se você apostou 100% e não tem paraquedas, você pode morrer. Paraquedas, você pode morrer. Muito bem. Então vamos ao tema de hoje. Delírios e alucinações é a nova onda. Eu vi atentamente, eu acho que na sexta-feira, eu até comentei com o pastor Amaro, que uma grande rede de televisão aqui do Brasil fez uma entrevista, tipo programa, falando sobre os impactos emocionais e físicos pós-pandemia. Porque aquilo que nós falamos aqui,
Então, nós falamos de manhã e de noite estava a grande emissora falando a mesma coisa. Não que a emissora copiou da gente. Isso significa que nós estamos na mesma sintonia, né, pastor Amaro? É verdade, doutor Inácio. Estamos buscando os mesmos padrões, estamos pensando grande. Então, quando nós falamos aqui, vamos continuar hoje, que um dos elementos, os elementos que estão circulando na pandemia, pós-pandemia, são as psicoses. Por quê? Porque a realidade é tão crua e tão nua que esse indivíduo, esse sujeito, foge para o mundo de fantasia. É aí que surgem as psicoses. E como é que eu sei que eu sou psicótico? Como é que eu sei que eu sou neurótico? Vem para cá, você vai aprender aqui. Ah, eu não sou neurótico, eu não sou psicótico, eu não sou nada. Então você já morreu. Você é alguma coisa. Então, vamos ver o que é que você é. Então, as psicoses é sair, é fugir do real, é navegar no mundo de fantasia. Todas as vezes que eu saio desse mundo de fantasia, esse mundo do real, eu navego, como diz a Ista, você está na maionese, viu? Você está na maionese, está saindo da realidade, está fugindo para o mundo, está se escondendo atrás da porta. Eu não quero ver, eu não quero enxergar, eu não quero ouvir. Não tem a história de criança, até meu filho faz isso. Ele bota a mão no ouvido e faz larita, larita, não quero escutar não quero escutar, larita. 2 anos de idade, ele bota a mão no ouvido e faz isso. Ou seja, eu não quero ouvir. Eu não quero ver essa realidade, eu estou fora disso. Faz caras e bocas para fugir dessa realidade. Então, não é necessariamente que eu saindo dessa realidade que eu vou me tornar psicótico. Não. Que eu vou ter um diagnóstico de psicótico. Não. Mas você teve um surto psicótico. Ou saiu, viajou na maionese, como dizem, como falam. Entendeu aí, ouvinte? Entendeu aí, você que está nos assistindo? Então, os saberes que dominam as psicoses são a psiquiatria e a psicanálise. Não adianta você ir para outras áreas. Esses saberes que envolvem, exatamente, que pesquisam, que navegam a psiquiatria e a psicanálise. A psiquiatria vai tratar você com medicamento, com fármaco, e a psicanálise vai trabalhar com você com análise. Então, a psicanálise é a que mais se aproxima desse mundo de esquizofrenia, de delírio, é que mais se aproxima. Porque foi exatamente Freud lá atrás que trabalhou nessa área. E quando Freud trabalhou nessa área, a psicologia nem atendia, nem era clínica ainda. Então, Freud foi que botou o consultório terapêutico, foi Freud. Não havia isso antes. Não existia isso antes. Não estou aqui dizendo que a psicologia não presta, que a psiquiatria não presta, que a neurologia não presta, que a psicanálise é o tal. Não. Apesar que os conceitos freudianos envolvem muito isso, mas eu não estou aqui dizendo isso. Não estou aqui dizendo. Acho que todos os saberes são importantes para o bem-estar do cidadão. Acho que todos esses profissionais são importantes. Agora, logicamente, como psicanalista, eu chamo para a minha praia. E quando é que eu me torno psicanalista? Quando é que as pessoas são terapeutas nessa área? Primeiro, o seguinte, para o ouvinte entender mais, nessa praia aí da psiquiatria, que eu já falei aqui, da psicologia e da psicanálise. Então, a psiquiatria e a neurologia são médicos, são pessoas formadas em medicina que se especializam nisso. A psicologia é uma graduação de 4 ou 5 anos que as pessoas se especializam nisso. E a psicanálise é uma formação superior complementar, ou seja, a pessoa tem um curso de psiquiatria, tem um curso de neurologia, tem um curso de pediatria, tem um curso de psicologia e quer se especializar em psicanálise. Ou aí serve como pós-graduação, com doutorado, com pós-doutorado, etc., nessa área. Ou essa pessoa tem uma formação superior e quer fazer uma graduação de psicanálise. Então ele faz isso aí, ele passa algum tempo no divã deitado como paciente. Todo psicanalista tem que ir para o divã deitar. Eu me deitei muitas horas no divã para ser terapeutizado por outro,
por outro psicanalista, e aí depois disso eu fui estudar. Ou durante isso estudei para ser psicanalista. E aí eu terminei a psicanálise e aí fui para outras áreas, como doutorado em psicologia, doutorado em psicanálise e pós-doutorado agora. Ok? Então, só para a pessoa entender um pouco mais, além de neurociência e outra coisa que eu me especializei. Então, Freud abordou bem isso, bem esse tema das psicoses. Nesse momento de pandêmico, nesse momento de pandemia, as psicoses se movimentam com uma certa cartexia. Então, por quê? A energia que circula durante a pandemia é muito densa. Às vezes observamos essas psicoses através dos surtos. E outras vezes, nem tanto assim. Ela não é tão visível assim. Então, só quando alguém surta é que a gente acha, pô, fulano endoidou. Fulano é um psicótico, endoidou. Com agressão, com desleixo, com desleixo. Então, nós vamos ver isso aqui durante esse momento. Quando é que a pessoa tem um surto psicótico? Quando é que eu sei? Então, a psicanálise observa a psicose não como uma forma única, como eu falei no programa anterior, mas multifacetada. Ou seja, a psicose, ela é polimorfa, ela tem vários caminhos. Ela dança de várias maneiras. Ela não dança só o samba, ela dança o rock, dança o samba. De repente o cara está agitado, de repente o cara está no canto, acanhado, né? No repente o cara está catatônico, né? De repente acontecem várias coisas na psicose. Então, a apresentação dessa psicose ela vem de várias formas. As psicoses se apresentam com fenômeno e sinais patológicos. Sempre tem sinais patológicos. Então, tenha um cuidado com as representações cinematográficas, porque às vezes ela vem de fininho. Nem sempre a psicose ela vem com surto. Às vezes ela vem de uma forma diferenciada. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de entrar. Você conhece o megalomaníaco? A pessoa que mente, se engrandece. Eu sou tal, eu sou isso, sou aquilo. Você acha normal, mas aquilo ali é uma psicose. Aquilo ali é uma psicose. Aquele indivíduo que está sempre se engrandecendo, sempre dizendo que não existe, mas ele acredita que é um psicótico. Mas ela não vem de forma agressiva, mas ela vem através da linguagem. Ela vem através do delírio. Aquele delírio vai fazer com que aquela pessoa pense aquilo que ele é aquilo. Ele tem a certeza que ele é. Ele tem a certeza que ele é. Eu acho que sou o melhor pastor, eu acho que sou o maior psicanalista do mundo. Isso é uma psicose. Eu não acho que sou o melhor psicanalista do mundo. Eu acho que eu sou bom, mas não acho que sou o melhor do mundo. Quem tem que dizer que eu sou o melhor do mundo é alguém, não sou eu. Quando o outro deixa de ouvir e ele dizer, é uma psicose. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quando eu falo, é uma doença. Quando alguém diz, ótimo, não é uma doença. Então, aí é uma psicose. Aí é uma psicose. Todos aqueles que dizem que exemplo, eu sou a mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Lascou, né? Lascou. É você que está dizendo, é a psicose. Deixa alguém dizer, não você. Então, isso é complicado. É ter um cuidado com isso. Quais os tipos clássicos, quais os sinais dessa psicose? Porque quando nós observamos a psicose, muitas vezes ela vem com clareza ou não. Às vezes, sem a sua... Às vezes não é necessário nem ser especialista para descobrir se a pessoa está com surto ou não. A pessoa percebe que tem algo errado com fulano. Olha, tem algo errado com fulano. Tem algo que não bate. Fulano está estranho. O marido está estranho, o filho está estranho. Está no quarto, não quer sair do quarto. De repente ele não quer sair do quarto. De repente ele está comendo muito, de repente ele não está comendo. Tem algo que está alterado. Então, essa alteração é percebido a olhos nus pelo outro, não pelo doente. Então, o outro vai perceber, porque o doente, ele não reconhece isso. Observe que nos consultórios terapêuticos, geralmente esse doente é induzido aí, é levado
Muitas pessoas que chegam aqui ao consultório, essas pessoas são trazidas pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo colega, não sozinho. Ele é trazido aqui. Então, geralmente, o cara diz, rapaz, eu estou ficando doido, eu vou para o consultório. Até porque a expressão não seria essa, de esquizofrenia. Então, eu vou para o consultório. Então, você é levado para o consultório. É levado para o consultório. Então, é comum, no mundo de hoje, você ouvinte que está aí, olhar para, vai ao médico e dizer assim, esse médico é meio doido. Esse médico é meio estranho. Você vai para o advogado da barba grande, ou mal amanhado, você diz, rapaz, esse cara é meio estranho. Certa vez eu fui um cardiologista, ele fumava e era gordão, com barrigão. Eu fiquei espantado, né? Um cardiologista bem gordão e um cigarro no bico. Aí é meio estranho. Então você percebe, é comum você ver na televisão figuras públicas, políticos, ter um surto. Comum, e hoje principalmente. Você diz, puxa vida, esse cara está alterado. Está alterado pela forma de agir, pelo jeito de falar. Os olhos arregalados, cabelos assanhados. Não é meu caso, eu estou assanhado, mas não é isso não. Então, são coisas que você vai dizer, puxa vida, esse cara é doido. Esse cara não é legal. Esse cara está surtado. Então, é comum, não é necessário ser médico, não é necessário ser psiquiatra, analista, para descobrir que há algo errado. Você percebe isso no contato com o outro, na forma com que o outro age. Então, você mesmo dá o diagnóstico. Opa, tem algo fora da linha. Tem algo que não está legal. Tem algo que, às vezes é o pastor, às vezes é o soldado, às vezes é o padeiro. Você percebe que tem algo errado. Percebe que aquele trem não está na linha. A pessoa vinha normalmente, de repente, mudou. E você vai percebendo. Vai percebendo. Então, às vezes, apontamos para o psicótico só quando os sinais são densos, visíveis. Então, a gente acha que aquele psicótico só quando ele está agindo dessa forma que eu falei. Mas, às vezes, essa forma, esse sintoma, ele vem borrado, né? Ele vem mascarado. Muitas vezes, as psicoses, elas vêm mascaradas. As psicoses que tratamos aqui, elas aparecem na forma adulta e na forma de adolescente. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas têm linkado isso às crianças. Eu tenho dito aqui que eu não acredito muito em psicose infantil, porque a psicose infantil já é uma praia dela. A criança está no mundo da fantasia, ela fala sozinha, ela vê coisas que nós não percebemos. Então, essa criança, ela não tem estrutura egóica para isso. Então, eu não acredito muito no psicótico infantil, no surto psicótico infantil. Ali é um estado de nervo, não o estado nervoso, do sistema nervoso central. Então, não é a questão de ser psicótico. Eu discordo. Então, ontem alguém me procurou. É verdade em que idade os surtos psicóticos são mais densos? Na adolescência e na fase adulta, entre adolescência de 14 e 18 anos, e na fase adulta de 30 anos em diante, 29 anos em diante. Então, geralmente, os surtos psicóticos, as doenças mentais, entre aspas, que as pessoas falam, elas se apresentam exatamente nessa fase, entre 14, 16, 17, 18 e aos 30 anos de idade. Eu não acredito muito nessa história de que o cara tem 50 anos e endoidou. Ele já era doido. Não existe isso. Na minha opinião, nas minhas pesquisas que faço, não é coisa normal. Não é coisa normal. Você pode ter um surto psicótico sem ser psicótico nessa fase de 60 anos, 50 anos de idade. Então, esclarecendo a você, se você tem alguma pergunta sobre isso, pode me fazer. Eu estou aqui para responder. Então, as manifestações das psicoses, elas são exatamente nesse período da adolescência e da fase adulta. Nunca é uma palavra forte, né? Mas, na minha expressão, nunca acontecerá na velhice. Então, a velhice, as psicoses, elas não são normais. Não são normais. Se ela existe na velhice, é porque ela já existia, era incubada, já existia na adolescência e estava mascarada e aí surgiu. Então, quais são as psicoses que nós estamos comentando aqui? Como nós falamos já, nós estamos aqui
tentando esclarecer você, como ouvinte, para entender um pouco isso, é uma praia complicada, porque nem muitos profissionais sabem. Às vezes eu falo com o médico, ele não sabe nada disso. Recentemente teve um médico na minha casa, a gente foi navegar nessa área, não sabia. Então, não sabe, porque não é a praia dele. Como também eu não sei medicina. Você perguntar como funciona o coração e muitas coisas, eu não sei fazer, não sei falar. Então, essa é a minha praia, por isso que eu navego bem nela, porque eu estou todo dia surfando nela. E esse programa me faz isso, aprender, pesquisar, para transmitir a você, ouvinte do programa Terapia Diária, ou no Divã, do qual estou aqui fazendo hoje. Então, 3 tipos mais comuns: a paranoia, a esquizofrenia e a alteração de humor, o bipolar chamado. Então, são as psicoses: a paranoia, a esquizofrenia e a alteração de humor. São esses três itens que nós estamos discutindo aqui hoje e que está assolando exatamente nesse período de pandemia e pós-pandemia, que é exatamente o tema do que nós estamos falando durante todo esse período. Então, a paranoia, ela vem através de manifestação de delírio, ou dos delírios, que são transtornos delirantes. Hoje, nós, psicanalistas, falamos paranoia, mas os psicólogos, os psiquiatras, chamam de transtornos delirantes, porque está lá no DMS. Então, transtornos delirantes, ou transtorno de personalidade paranoica. Então, os termos usados por essa categoria de psicólogo e psiquiatra não é o nosso. A nossa praia é paranoia. Então, repetido aqui, porque tem psicólogo ouvindo o programa, que eu sei que tem, que eu tenho recebido mensagens de psicólogo. Lívia, um abraço, Lívia. Está nos ouvindo aí, doutora Lívia, aqui do consultório. Isso. Então, a paranoia é uma praia da psicanálise, né? A mesma coisa não muda, mas o diagnóstico muda, né? O nome muda, o transtorno delirante e transtorno de personalidade paranoica, usada pelos psicólogos e psiquiatras. Então, o delírio é normalmente ajustado ao convívio social. Quer dizer, por que ajustado ao convívio social? O ciúme é um delírio. Então, esse delírio é uma certeza daquilo. É a certeza daquilo. Então, o delírio é uma coisa interna, é uma coisa minha, é uma coisa que eu acho, é a certeza. Por isso que eu falo aqui que a certeza é um engano, é um engodo, é mentira. Então, esse delírio vai fazer com que eu acho que a mulher está traindo, que o sócio está me roubando, que eu estou sendo enganado, eu tenho certeza. Por mais que as pessoas digam e coloquem no meu ouvido que aquilo não é verdade, mas eu tenho certeza que é verdade. Eu tenho certeza que aquilo é verdade. Então, megalomania. Então, aquela questão de ser grande, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou tal, eu sou tampa. Então, isso é a grandeza. Eu vou comprar um carro maravilhoso, eu vou comprar uma casa, o meu escritório vai ser o maior, o melhor, e não sei o quê. E tudo isso é uma doença, gente. É um delírio. O cara está delirando. Ele está distante da realidade. Não foi isso que falamos aqui no início? Que essa psicose é fugir do mundo real para o mundo de fantasia. Então, essa melancolia, essa mentira dita, essa mentira repetida, né? Convencer o outro que eu sou aquilo sem ser, e as pessoas embarcam nessa praia, embarcam nesse navio, e vai chegar um lugar não muito legal. Isso é comum muito em religiosos, que diz que é Deus, que diz que é o enviado de Deus, né? Que tudo que ele diz é verdade, ele leva um bando de adeptos para a morte. Quantas pessoas morreram ao longo do tempo, que embarcaram, né, na onda desses religiosos, tomaram veneno, morte coletiva? A história mostra isso. Então, é delirante, é um delírio, são pessoas doentes. Tanto pode ser o delírio da área religiosa como na área política. O político ele acha que é o melhor, ele acha que o caminho dele é o melhor. Esse é o melhor caminho, ele está delirando, levando essas pessoas para o buraco. Não estou aqui citando nomes. Qualquer qualquer político, em qualquer lugar do mundo. Então, essa forma, esse delírio, ele provoca estrago grande. Até um pai de família
que ele acha que uma coisa e leva o filho para esse buraco. E todo filho vai na onda desse pai de família. A mãe também pode levar nesse delírio os filhos para um lugar não muito saudável. Isso é comum, gente, acontecer. Como é que sabe? Eu sou mãe, quem manda nesse filho sou eu. Eu sou pai, eu sou o melhor para ele. Então, às vezes, o pai, ele quis ser um jogador e enfia na cabeça do garoto que ele tem que ser jogador e o filho não tem talento e ele coloca talento invisível no filho. E o filho vai na onda e se frustra e não chega a lugar nenhum. O que eu estou falando aqui é coisa muito importante. É coisa que acontece no dia a dia, acontece na sua casa. Pessoas que formatam um projeto para o outro, porque ele acha que aquilo é verdade. Ele não faz por maldade, não. Isso é delírio. Não é maldade, é delírio. Então, pessoas místicas, né? Pastores, padres, que acham que são enviados de Deus. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, e Deus me falou isso. Deus me falou. Ele tem a certeza que ouviu de Deus. Ele lê um versículo e diz aquilo é verdade, porque está na Bíblia e não sei o quê, e ele vai exatamente na contramão daquilo que a Bíblia está dizendo. Ele leva esse pessoal ao fracasso, leva ao suicídio, leva à desgraça, leva à morte emocional. Então é isso que eu estou dizendo aqui hoje. São palavras fortes, né? Mas é a psicanálise. É um estudo psicanalítico do vômito do ser humano, daquilo que o ser humano vomita. Então eu pego esse barro e começo a analisar. Eu tenho horas aqui ouvindo pessoas. Então, como eu escuto pessoas, eu tenho a obrigação de interpretar o que a pessoa sonha, o que a pessoa diz e o que a pessoa não disse, né? Porque no silêncio também eu aprendo muitas coisas. Então, pessoas que se sentem perseguidas nessa paranoia, o delirante, às vezes, se sente perseguido, acha que o mundo é mau, que as pessoas estão perseguindo ele, que ele não tem sorte com a coisa, que tudo que ele faz vai dar errado, que não vai arrumar emprego, que o patrão não gosta dele, que a mãe não gosta, que o pai não gosta, que ele é excluído, que o vizinho tem ódio dele. Quando chega uma moto, o cara fica com medo. Quando passa um carro, ele acha que vai matar. Acha que tem medo de morrer, que tem ladrão perseguindo ele. Tem medo de ir para a rua que está roubado. Paranoia, gente. Paranoia. Paranoia. Então, esse delírio vem de dentro dele, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A diferença que nós vamos ver aqui, que nós falamos aqui sobre alucinação e delírio é essa. É que esse delírio vem de dentro dele, vem da mente dele. Pessoas que falam assim, eu pergunto, você escutou vozes? Não, eu escutei a voz dentro da minha cabeça. As vozes não vêm de fora, as vozes estão dentro de mim. Alguém dentro de mim está falando comigo. Ou seja, paranoia, psicose, está dentro dele. Há uma voz que comanda, há uma voz que leva, há uma voz que conduz, há uma voz que amarra, há uma voz que aprisiona. Então, escuta aquilo que eu estou falando, que é importante. Então, o ciúme é um desses delirantes. O ciúme é uma dessas paranoias que induz você a perseguir a mulher, a perseguir o homem, a fiscalizar. Então, essa pessoa tem sempre a certeza de que a verdade está com ele e que está sendo traído. Então, tem outra forma de delírio também, que é a erotomania. Erotomania. O que seria isso, erotomania? É quando alguém acha que alguém superior a ela está apaixonada por ela ou por ele. Ou seja, o aluno acha que a professora está dando mole para ele. A aluna acha que o professor está apaixonado por ele. O cara vai ao médico e acha que a médica está gostando dele. Então, aquele amor, eu namoro com ela, mas ela não sabe ainda. Então, ela está apaixonada por você, ele está apaixonado por você, o outro está apaixonado por mim. Alguém superior, né? Alguém superior está apaixonado por mim. Então, eu conheço alguém em uma festa, alguém socialmente mais elevado, aí, só porque ele foi atencioso comigo, ou ela foi atenciosa comigo, eu disse, se apaixonou por mim. Isso é erotomania. Achar que a médica está apaixonada pelo homem, achar que o médico está apaixonado pelo
pela mulher, que pode ser uma verdade, mas eu falo isso no padrão. Existe um padrão dessa pessoa que carrega dentro dele essa história, essa loucura, né? Essa loucura, dessa paixão, esse delírio que existe. O Que existe. Pablo gravou, doutor Ednásio, o Pablo, que fez muito sucesso recentemente, ele até gravou dizendo que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. Isso não é carência? Isso é psicose mesmo. Psicose, né? Isso é psicose, né? Além da carência, é psicose, né? Ele está completamente. Porque às vezes o cara grava uma música, né? E acha que é brincadeira, mas não. Em psicanálise não tem brincadeira, não. Em psicanálise não tem escorregão, é ato falho. Inclusive, isso se popularizou, né, por conta exatamente desse retrato da nossa sociedade, como o senhor está falando aí. A gente vive, na verdade, uma sociedade nessa psicose. Uma pergunta que chegou aqui, doutor Inácio, o que é que está acontecendo no país? Bem, eu penso que essa pergunta é com relação a esse movimento, né, de estar a favor e agora está contra, está a favor. Está acontecendo essa crise psicótica, né? Tá? Esse delírio, né? É delírio, né? Psicótica mesmo. Porque o que está acontecendo no país é exatamente a falta, né? O preço do gás, que falamos aqui, o feijão. Então, tudo isso tira a estrutura, né? A estrutura cai por terra, porque a estrutura social ela é importante na estrutura egóica. Ela influencia. O homem que deve, ele perde o equilíbrio. A mulher que deve, perde o equilíbrio. A mulher que vê o filho com fome, o pai que vê o filho com fome, ele perde o equilíbrio. Então aí aguça mais essa psicose. Essa psicose que até então era de forma calma, ela passa a ser densa, ela passa a ter dar sinais de desequilíbrio. Então é exatamente isso que está ocorrendo, né? E a gente acha que as coisas estão ocorrendo no quintal do vizinho, estão ocorrendo bem debaixo do nosso nariz, estão ocorrendo na nossa casa. Então, o delírio não desorganiza a realidade, em muitos casos, faz parte do cotidiano. Aquela história do ciúme que eu falei. Então, o cara que é ciumento, porque ele é ciumento, é mau caráter. Quando é um delírio. O delírio para o psicótico é uma forma dele se ajustar com o real. O delírio para o outro, que está fora, é esquisito. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa delirando, a gente questiona. Mas para o delirante, para aquele que delira, é uma fuga. É uma forma de se encontrar com ele mesmo. É um remédio. Então, o delírio para muita gente é um remédio. Fantasiar, fantasiar para essas pessoas é melhor que o real. Porque na fantasia eu gozo. E na realidade eu sofro. Então, de sofrer o gozo, eu prefiro o gozo. E o gozo vem através da minha loucura. O gozo vem através de eu navegar nesse terreno que ninguém vê. Só eu vejo. É um esconderijo, é um conforto. Edida Rocha escreveu aqui no YouTube paixão platônica e colocou várias interrogações. Dá para explicar essa paixão platônica para o nosso público, doutor Inácio? Eu quero saber em que praia ela está navegando. A paixão platônica ou a paixão Eu acho dessa que que eu falei do professor e do aluno? eu acho que é essa aí que o senhor falou do professor e do aluno, por causa do delay, né, do Erotomia, YouTube. né? Isso é erotomia, né? Uhum. É você se apaixona por aí, isso é psicose, né? Isso é psicose. É um delírio. Você apaixona por alguém, você acha que é como você falou aí da questão do Pablo, né? A carência é tão grande que eu. Mas só que isso não é coisa, não é coisa eventual, é frequente. A frequência que dá essa psicose. Isso não quer dizer que isso aconteça vez ou outra. Eu sou um psicótico. Eu sou psicótico na hora que eu tenho um padrão, entendeu? Quando é uma coisa contínua. Então, uma coisa contínua, sim, aí ocorre isso. Então, quando esse delirante ele tem necessidade desse delírio, então é interessante. Quem viu aqui, como é que ela se manifesta? Quem viu aqui, acho que vocês viram aí, tem um filme aí na Netflix que é de Nise, né? A grande psiquiatra que revolucionou. Então, ela tinha com a loucura, ela tinha
os delirantes, os psicóticos, e ela colocava os psicóticos para fazer obra. Um fazia peça de barro, outros pintavam, quadros maravilhosos. Então ela usava o delírio em benefício da arte. E era quadros maravilhosos que esse delirante pintava. Então, nem sempre o delirante ele vai produzir coisas ruins. Ele pode produzir coisas boas. No delírio dele, ele pode ser um grande ator. Ele pode fazer uma peça magnífica no seu delírio. Porque, às vezes, a gente vê o cara fazendo papel de louco, representando em um teatro, numa novela, num filme, mas ele exibe muito dele. Seja de assassino, de louco, do bem. Então, tem tudo a ver com ele. Inclusive, aquilo aconteceu. Não é só uma representação, aquilo tem traço dele. Aconteceu um episódio, alguns anos atrás, né, de um ator que levou isso para a vida real e matou uma pessoa, né, que, se eu não me engano, contracenava com ele na novela, né? E levou aquela paixão para fora do. Sim. Não é? É isso aí que o senhor se refere, né? Filha da Glória Pérez. É isso aí que o senhor se refere, né? Então, você olha para aquele ator, você que é do ramo, e vê que tem traços ali. Aquilo não é apenas um escorregão. Aquilo é um real. Aquilo tem muito real nele. Por isso que eu advogo tanto o divã. Então, a paranoia é uma psicose e a manifestação dessa psicose, né, que nós estamos aqui falando, elas são mais descartadas ou discretas. Muitas vezes são discretas, como nós falamos aqui. Então, o delírio é mais explosivo, mas é uma sentença, é um julgamento mais alimentado ou mais apimentado. Então, no delírio, nós temos sempre a certeza. O delirante tem sempre a certeza. Isso é certeza para ele. Enquanto para o outro é dúvida, para ele é certeza. Por isso que muita gente fala assim, que o doido tem pensamento fixo. O doido não desiste, né? As pessoas afirmam aí que eu não estou aqui pimentando. Então, essa afirmação do delirante ela é intransigente. Já as alucinações são alteradas no sentido da visão, paladar e cheiro. Então, enquanto que nós estamos falando aqui, que vai terminar o programa aí, vai dar para dar tudo, eu vou ter que falar a parte de alucinação. Enquanto a alucinação é algo que vem de dentro, a alucinação é algo que vem de fora. Então, aquela pessoa alucinada, ela vai sentir cheiro onde não tem, ouvir onde não existe e ver o que também não existe. Então, esse alucinado, ele vai ver aquele que persegue. Aquele delirante, ele vai sentir que está sendo perseguido. No caso da alucinação, ele está vendo. Ele está vendo a pessoa na frente dele, que não existe. Eu tinha um cara que andava nessa praia, ele dizia a mim, ele está lá fora, ele está ali perseguindo, ele vai matar. E não tinha ninguém. Mas ele via aquilo. Eu já caminhando na praia, eu já comentei aqui algumas vezes, que nessa caminhada que eu estava, tinha uma pessoa andando comigo na caminhada e ele falava com alguém que estava lá dentro, não tinha ninguém. Ele dizia, ele vai comigo até lá embaixo. Ele está indo comigo até o final da praia e vai voltar comigo. Todo dia que eu venho caminhar, ele está comigo, ele estava vendo. Tem gente que começa a sentir cheiro de carne podre, cheiro de comida, cheiro de alguma coisa. Né? Tem outras pessoas que escutam as vozes. Quando eu falei aqui que no caso do delirante, ele diz que a voz está vendo dentro dele, esse alucinado está ouvindo as vozes. Ouvindo as vozes. É comum receber aqui no consultório pessoas que dizem que vai dormir e vê pessoas falando com ela, dando sinais, conversando, se comunicando com ela. E você pode dizer assim, são espíritos. Pode ser, e pode não ser também. Então, eu não vou aqui entrar nessa praia. Qualquer pessoa que for para qualquer psiquiatra ou psicólogo sério e for falar que está vendo vozes, ele vai dizer, isso é psicose. Não vai dizer que é espírito. Ele não vai dizer que foi um anjo que apareceu para você, que foi Deus para você. Para esse pessoal, ele vai dizer que isso aí é psicose. Você está tendo surto psicótico. Eu não estou aqui dizendo isso, estou dizendo que no padrão, né? O padrão é isso.
Então, essa alteração que nós estamos falando aqui agora tira você da realidade. O paranoico tem a certeza e diz que agora ele tem mais clareza das coisas, que tudo está ocorrendo conforme. Porque quando eu vou falar aqui no esquizofrênico, o esquizofrênico ele tem um comando. O esquizofrênico vai dizer assim, olha, eu tenho uma missão. A minha missão é salvar o mundo. A minha missão é salvar essa igreja. A minha missão é salvar você da perdição. Não estou falando aqui de evangelho. Estou dizendo a missão do esquizofrênico. A minha missão é não deixar que ninguém me mate. Eu tenho uma missão. Mas quem disse a missão? Deus me disse, ou alguém me falou. Então ele tem a certeza disso. Alguém buzina nos ouvidos dele, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. E ele mata até as pessoas. Então, essa missão que as pessoas têm é muito maléfica, porque só está na cabeça dele. Então, uma rede delirante que se impõe como uma certeza. Então, isso vai ocorrendo. Então, isso é a esquizofrenia. Né? A esquizofrenia ela é mais desestruturante. Então, tem pessoas que têm tudo isso e ainda não é esquizofrênico. E nós vamos falar disso no próximo programa, da esquizofrenia. Tem gente que tem tudo isso que eu falei e ainda ele não é esquizofrênico. O que é louco? O que é ser louco? Por isso que eu disse que tem muita gente trabalhando, vivendo, pregando, consultando, arrancando dente, dentista, oculista, padeiro, que tem tudo isso, mas ainda não tem um padrão de loucura. Ele é psicótico, mas ele não não está no padrão da esquizofrenia. Inclusive... E não está no padrão também o que é ser bipolar. Vamos falar no próximo programa, bipolaridade e esquizofrenia. Inclusive foi a pergunta que a Enédia tinha feito, a Enédia Rocha aqui, né? Esquizofrenia, foi essa a pergunta que ela fez. Então, o próximo programa imperdível de autoridades vai estar, como fez hoje, mais uma vez, né? Colocando os pontos nos is. Não é isso, doutor Inácio? Eu acho que o programa hoje serve aí para muita gente aí se basear, tanto leigo como pessoas que não sabem muito bem essa praia. Mesmo sendo do ramo, não sabe, pode aprender um pouco mais em relação a isso. Um programa de conceitos, gosto de aprender muito com pessoa que sabe mais que eu. Eu vou atrás e para trazer para vocês também. Um programa de conceitos hoje, né? Muito, muito esclarecedor. Valeu, doutor Inácio. Então até amanhã, se Deus assim nos permitir. Namastê, namastê, namastê. Valeu. Você acabou de ver e ouvir do Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã e logo mais a reprise desse programa na TV e no site da Rede Cristã, com áudio e vídeo, ok? Segue a programação musical da Rede Cristã, 12h30, você tem o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Compartilha o aplicativo da Rede Cristã Brasil, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.